Olá. Olá, muito boa noite, Alex Alcântara aqui na área com o projeto Brotovida. Agora acertei o microfone aqui. Muito boa noite, dia 16 de janeiro de 2020. Estamos aqui ao vivo pela Garopaba FM, hoje com a super presença aqui da nossa amiga e parceira, doutora Ana Beatriz. Tudo bom, doutora? Tudo tranquilo. Tá feliz? Preocupado. É? Tá um pouco ansiosa aí com o tema de hoje? Na verdade, preocupação é diferente de ansiedade. Um dia eu vou explicar sobre isso. Nossa, mas preciso enfim, aprender muito sobre isso. É uma responsabilidade, né? A gente acertou de começar a ter um canal de comunicação. Sim. E a responsabilidade de trazer assuntos que ao mesmo tempo sejam interessantes, mas que tenham um conhecimento agregado. Então, Não, isso é muito bacana. Aliás, vamos lembrar todo mundo, você que esteve aqui semana passada, né? Exato. Na quinta-feira, agora vai estar aqui no Brotovida todas as quintas, nos trazendo esses temas, né, tão interessantes, ligados à medicina tradicional chinesa. Exato. Semana passada a gente falou sobre o verão. Sobre né? o verão e o elemento fogo. Pois é, inclusive quem quiser, a entrevista está disponível pela Garopaba FM lá no Facebook, então é só acessar e procurar ali a doutora Ana, a entrevista da quinta-feira passada, que é um conteúdo muito bacana, e também tem um resumo da entrevista lá no Instagram do Brotovida. E hoje também eu vou colocar com relação ao tema de hoje, que você escolheu, e eu achei muito interessante, que é o princípio de tudo, né? Exato. Falar um pouquinho aí da nossa evolução, é isso? É isso, então, na verdade, quando a gente tem essa responsabilidade de falar para as outras pessoas, né, eu fiquei pensando, tentando fazer meu roteiro, o que seria interessante falar aqui na rádio, já que é um assunto semanal e tal, e eu disse, bom, acho que a gente tem sempre que começar pelo começo. Isso. E eu quero começar pelo princípio do todo mesmo, do todo? Né, de tudo. Da onde a gente veio? É bem interessante. Então, eu quero mostrar um papel onde praticamente não tem nada, né? Tá, é um círculo, é um círculo acho que dá para vazio. É um círculo vazio que dá para ver ali na. Deixa eu me aproximar daqui da câmera aqui. Esse é o conceito. Para quem não está nos vendo, né? Mas tem aqui um círculo vazio. Esse é o conceito do Tao. Ok. Mas antes de começar a falar sobre o princípio de tudo, eu gosto de falar meu continho. Seu conto. Sim. Esquecemos dele, né? Mas, enfim, por que eu gosto de falar de contos? Porque eles também nos agregam conhecimento através de uma história lúdica que pode fazer com que as pessoas gravem de forma melhor aquele ensinamento que está querendo ser passado através do conto. A mensagem. A mensagem. Então, hoje eu vou falar sobre a alegria dos peixes. A gente ainda está no verão, mesmo que hoje tenha tido um pouquinho de frio e chuva, né? O que foi ótimo, né? O que foi ótimo para as plantas, para as pessoas que não gostam do verão, lembra? Eu acho que essas pessoas estão felizes. Estão felizes hoje. E a alegria dos peixes, então, é um conto de um filósofo chinês do ano 6 a.C., chamado Xuanzhu. Xuanzhu. Então, eles costumavam sempre caminhar pela natureza, discípulo e mestre. E o mestre Xuanzhu estava caminhando com Rui, através de um rio, e encontraram um açude. E então Xuan disse, veja como esses peixes pulam e correm tão livremente, isso é a sua felicidade. Respondeu Rui, desde que você não é um peixe, como sabe o que torna os peixes felizes? Xuan respondeu, desde que você não é eu, como é possível que saiba que eu não sei o que os peixes sabem? E aí Rui argumentou, bom, se eu, não sendo você, não posso saber o que você sabe, se conclui que você, não sendo peixe, não sabe o que ele sabe. Xuan ficou meio intrigado com a confusão toda e disse assim, um momento, vamos retornar à pergunta original. O que você me perguntou foi, como você sabe o que torna os peixes felizes? Bom, em relação à pergunta, você evidentemente sabe que eu sei que os peixes são felizes, porque eu conheço a alegria dos peixes no rio através da minha própria alegria, enquanto eu estou caminhando pelo rio. O que significa isso?
Primeiro, que a alegria está dentro de nós. Se a gente vê o mundo alegre, ele se mostra alegre para nós. Sem dúvida. É muito parecido com aquele conto do oásis, né, da semana passada. O oásis está dentro de nós. Se a gente sai, onde a gente vai, a gente leva aquilo que nos faz felizes, que nos faz alegres. Então, obviamente que ele não tinha como saber o que era, o que é a felicidade de um peixe, mas ele sabia da felicidade própria, e ele contemplando a natureza, ele vê a natureza feliz porque ele está feliz e alegre. E isso é muito bom, né? Isso é o que a gente tenta mostrar durante todo o tratamento, durante todo... A filosofia taoísta fala muito disso, né? Que é aquilo, voltando então, o princípio de tudo foi o vazio, né? É o nada. Do nada surge, mais ou menos há 13,5 bilhões de anos atrás, o que na filosofia taoísta se chama de um. Sim. Que então, o que eu tenho? Do nada, eu tenho a formação da matéria. Então, a matéria é o Big Bang, né, que os cientistas falam. Então, há 13,5 bilhões de anos atrás, nós tivemos, então, a transformação do nada ou da energia pura em matéria. Certo? A partir daí, surgem vários eventos na natureza, estou falando de macrocosmos, onde a gente tem, então, o surgimento da teoria dos 5 elementos através do seguinte: 5 bilhões de anos atrás, então, a partir do Big Bang, surge o Sol. Ele foi o primeiro, o elemento fogo. Isso. Surgiu. Aproximadamente 4,5 bilhões de anos, surgiu o planeta Terra. É muito tempo. É muito tempo. Então, a gente tem aí representado o elemento Terra, e eu vou mostrar, então, tu pode ficar segurando os 5 elementos e a ordem deles, né? Depois eu explico melhor sobre a teoria dos 5 elementos. Já há 4 bilhões de anos atrás, surgem as rochas mais antigas. E daí o elemento metal, que metal significa o reino mineral, certo? As rochas mais antigas, ao longo dos anos, se transformam em metal, né? Pedras preciosas, diamante, etc. E há 3,8 bilhões, mais ou menos, de anos atrás, surge a água, os oceanos. Até então, a Terra era também uma bola quente de fogo, vulcão, né? Então, começam a surgir os oceanos, que é o elemento água. Aproximadamente 3,5 bilhões, então, nós começamos com 13 bilhões, agora nós estamos com 3,5 bilhões de anos, surge a vida biológica, que isso começa pelo reino vegetal, então é o elemento madeira, que é nosso representante da vida biológica. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a natureza é cíclica. Nós somos cíclicos. E tudo gira em torno disso. E é através dessa observação desses ciclos que a gente consegue evoluir cada vez mais. E nós somos perto da galáxia, nós somos uma pulguinha, né? Até menos que isso, somos um átomo. Mas entre nós, a gente tem diferenças e nós temos o nosso próprio microcosmos no nosso corpo, que também é regido pelas mesmas leis do universo. E isso é interessante. Por exemplo, há 650 milhões de anos atrás, surgiram as águas vivas. Que está cheio agora em Garopaba. Por que tu acha que eu estou falando sobre isso? É só para entender que elas surgiram bem antes que nós. Pois é. E elas estão aí porque é da natureza delas estar, né? No verão, que eu tinha falado na semana passada, o verão também que é do elemento fogo, é a energia da sexualidade. E as águas vivas se procriam nesse período mais quente. Por isso que elas estão aparecendo. É um fenômeno natural, não tem nada errado com o nosso ecossistema, não tem nenhuma teoria da conspiração, é uma coisa normal.
Não é porque a gente está desmatando o planeta. São lindas, mas queimam. Queimam porque nós estamos no verão, elemento fogo, queimaduras, né? Temos que cuidar bastante. Não é só observar. Eu fui domingo pegar um solzinho no Siriu e tinha muita água viva. Sim. E aí eu via o movimento das pessoas, eu achei muito engraçado, porque tinha um grupo que estava disposto a tirar todas as águas vivas do mar, sério, né? Fala sério. Então, eles iam com redezinha, baldinho, pazinha, e começaram a tirar água viva do mar, tirar água, eu fiquei olhando aquilo. Para pôr na areia? Para poderem tomar o banho. Eu acho que eles achavam que era uma meia dúzia, são milhões. São várias. São muitas. Então, a gente só tem que cuidar, né? Sim. Vai tomar teu banho ali. Geralmente, elas aparecem mais superficial na frente, né? Então, depois que tu passa umas certas ondas, elas ficam mais profundas, aí não atrapalham mais ninguém, né? Sim. Então, por exemplo, o nosso ancestral geneticamente comum entre os chimpanzés e os humanos surgiu há 6 milhões de anos atrás, né? E o Homo sapiens só há 200 mil anos. Então é recente. É recente. Desses 200 mil anos em que existe o gênero Homo, né, do Homo, na face da Terra, só há 13 mil anos que os outros membros do gênero Homo sumiram e ficou só o Homo sapiens. Uhum. Então, a gente tem realmente uma história perto de toda essa história muito pequena, né? Muito de 13 mil anos. Sim. E a gente continua evoluindo. É isso, né? Que eu ia pensar agora. Assim, e nesse curto, né, entre aspas, espaço de tempo, essa evolução nossa, né, ainda continua, né? Continua. Como é que você acha que a gente consegue perceber essa evolução? Então, os estudiosos no assunto, né, eu tenho um conhecimento muito básico disso, eu fiquei mais atida à parte médica, sim, né, mas os estudiosos no assunto falam que, desde que, então, o Homo sapiens sobrevive como o único supremo da classe Homo deles, eles já fizeram testes e já tem 700 genes modificados. Então, o que significa isso? Que nesses últimos 100 anos desses 13 mil já se identificou mutações genéticas em mais de 700 genes. Então, algumas características fáceis das pessoas compreenderem de mudanças são, por exemplo, as pessoas em geral estão ficando mais altas. Eu não, né? Eu até trouxe uma almofadinha para você sentar, porque eu sou baixinha. Mas, enfim, as pessoas em geral estão ficando mais altas, elas estão tendo menos pelos pelo corpo. Uma coisa interessante é o uso e o desuso, ou o excesso de uso dos órgãos dos sentidos. Então, tem claramente uma diminuição da perda da audição, que já foi seguida pela perda olfativa, né? Com algumas exceções, se você pratica, você desenvolve de novo o seu órgão do sentido, mas existe uma tendência atual de diminuição da audição. E você acha que isso, são alguns pontos só dessa evolução? Sim. É de acordo com a mudança dos nossos hábitos? Sim, então toda mudança, toda evolução, ela pressupõe um enfrentamento, se eu vou falar mais tarde, mas um enfrentamento de uma dualidade, que é quando eu for falar sobre o Yin e Yang, e esse enfrentamento da dualidade traz uma evolução, que a gente chama, que na medicina chinesa chama virtude. Então, a gente encontra um obstáculo, se adapta através da dualidade, da experimentação, e evolui. Isso pode ser tanto bom para o bem, quanto tanto bom para o mal, não, porque também isso é uma dualidade, né? O bom e o ruim e tal. E pode levar um certo tempo. Leva bastante tempo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem... Então, assim, as pessoas estão ouvindo menos
porque é muito ruído, é muito barulho, é muito fone de ouvido ouvindo música, as pessoas, por isso que estão ouvindo menos, né? Pode ser que seja essa uma das causas externas dessa alteração. Mas pode ser que o ser humano esteja precisando menos da sua audição, porque ele está ficando mais social, mais cosmopolita, e cada vez menos ele vai precisar ou parar, botar o ouvido no chão para ver se vem uma carruagem. Antigamente uma carruagem, ou mais antigo, estou indo lá nos primórdios, ou ver se vem um leão te atacar, uma tropa de antílopes passar por cima. Isso acontecia, eles botavam o ouvido no chão, né? Pois é. Tem um outro momento a falar sobre os instintos, e aí a gente tem o porquê que a gente tem nosso centro energético instintual no abdômen inferior, né? Isso veio dos répteis, mas depois eu falo um pouco sobre isso. Eu vou misturar, tem muito assunto. Sim. Outras características que mostram que a gente está se transformando, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência, né? O crânio aumentou nesses 13 mil anos, nosso cérebro está aumentando, né? Tem um momento dessa evolução do Homo sapiens em que ele precisava de energia dos alimentos e começou a, então, desenvolver a escrita, a fala, a comunicação, e aí o corpo tinha que se adaptar, ou ele dava energia para o estômago, intestino, ou ele dava para o cérebro. Então, neste momento da evolução, o intestino ficou mais curto. Graças a Deus, o Homo sapiens decidiu para o cérebro. O cérebro foi pensar. E foi pensar. Então, a energia dos alimentos ia para a cabeça e o cérebro começou a aumentar. E, ao mesmo tempo, o intestino encurtou. Isso é evolução. Isso é evolução. Né? Os braços estão ficando menores em relação às pernas, as pernas estão ficando mais longas. E também tem uma grande característica que mostra a nossa evolução, é que a gente está ficando mais longevo. Né? Que isso significa? Significa, assim, as pessoas morriam com 50 e poucos, 60 e poucos. Hoje é bem raro, né? Existe ainda, óbvio, mas existem pessoas... Era raro ter pessoas com 100 e tantos anos. Cada vez mais, hoje em dia, tem pessoas com 80 e poucos anos, que se a gente chama de octogenários, vivendo a vida normal, praticando esporte, jogando tênis, dirigindo carro. Isso era inconcebível há 50, 100 anos atrás, né? Os primeiros Homo sapiens viviam no máximo até os 20, 30 anos de idade. E acho que isso tende a aumentar, né? Cada vez mais que a gente se cuida, né? A medicina chinesa tem uma grande participação nisso, porque a acupuntura nasceu com bastante interesse em longevidade. Os imperadores queriam ser imortais para manter os seus reinos, e eles faziam com que os médicos da corte estudassem como eles poderiam continuar sendo longevos. Tem até uma história que eu acho que eu já contei, mas faz tempo aqui, que tinha um sábio que viveu 250 anos, então, se é verdade ou não, né? Mas, enfim, hoje é comum a gente ver pessoas de 90 e poucos, 100 e poucos, né? Tem uma paciente que a mãe dela faleceu esse ano, mas tinha 106. E isso, então, está ocorrendo mais, né? Então, as pessoas... A partir do momento que vamos evoluindo, né, e vendo que realmente isso faz bem ou faz mal, lógico que não, né, a gente vai ter realmente mais anos de vida. Sim. Né? Acho que a área médica tem muita responsabilidade. Muito obrigada. Mas, enfim, o segredo da longevidade. Eu também vou falar sobre uma erva chinesa que faz as pessoas viverem mais tempo. É através do chá? Através do chá. Tá vendo? O chá... já tomo isso anos. Ótimo, ótimo. Hoje em dia, por exemplo, na humanidade, a gente tem cerca de 3 milhões de bebês proveta. O que isso significa para a nossa evolução? Que a gente está fazendo seres da nossa própria espécie geneticamente controlados. Já há um bom tempo.
já há um bom tempo, e tem 3 milhões de pessoas andando por aí que nasceram de inseminação artificial, onde se escolhem genes para que as pessoas fiquem mais espertas, mais altas, mais loiras, talvez, olho mais claro. Isso depende muito, porque é muito nos Estados Unidos que tem mais, né? A maioria está lá, mas tem bastante gente. Isso é um sinal de evolução. Isso é um sinal de evolução. Tem alguns teóricos que dizem, então, que quando o Homo sapiens tiver partes no corpo da tecnologia da informação, tecnologia da informática, né? Ele vai, então, trocar, né? Vai virar uma nova era chamada Homo cibernéticos. Que já deve estar aí. Eu não sei. Eu também não. Eu não conheço, mas enfim... O celular já faz parte. Mas ele não está grudado ainda no nosso corpo. Talvez um dia, né? Esses tempos eu vi Sim, já tem o... que tu coloca aqui, já enxerga a tela na tua pele. Pois é, mas é prática, dá um passo. Dá um passo, exato. Isso é evolução, né? Quer as pessoas... Isso é interessante, né? Eu sempre digo, quando a gente observa a evolução, não entende, olha bem o que eu vou dizer agora, não compreende a evolução, e critica por não compreender, é o momento em que tu te dá conta que tu parou de evoluir. Pois é. Muito sério prestou isso. Atenção, né? Não, exato. Não prestou atenção. Por exemplo, quando você fala assim de bilhões de anos, né, de coisas que aconteceram há muito tempo, a gente pensa que essa evolução é de agora, né? Não, é óbvio. A gente não vai ver a evolução posterior, né? Sortudos aqueles que conseguirem ficar pelo menos 3 séculos, aí com 100 e poucos anos, vão conseguir ver bastante essa evolução. Pois é. E ela está cada vez mais acelerada. Né? Por isso que é bom voltar um pouco, né, e ver como realmente a gente está para poder agir, né, cada um no seu mundo ali, para poder entender um pouco essa evolução e buscar um pouco mais de evolução. Sim, eu acho que sim. Buscar evolução, mas sempre percebendo que a gente tira muito da natureza. As coisas que a gente consegue perceber para depois evoluir. E você acha que, entendendo um pouco dessa história, né, do fogo, da terra, metal, da água, da madeira, a gente pode fazer escolhas hoje em dia para interferir de uma maneira benéfica na nossa vida? Entendendo tudo isso aqui? Sim, eu acho que é exatamente esse o propósito, né? Boas escolhas. Eu estava tentando entender um pouco a pergunta, por isso que eu fiquei um pouco parada. Mas, enfim, como funcionam essas escolhas? Isso é interessante, né? A gente tem um movimento energético, emocional. Então, na verdade, assim... voltando um pouquinho antes para a teoria da nossa evolução, a gente entende que tudo é matéria e energia. Então, assim, a energia transforma em matéria, a matéria se transforma em energia. E através disso, e por muitos, por exemplo, há 5.000 anos atrás, antes de Cristo ainda, o primeiro chinês que escreveu, o primeiro livro foi o I Ching, que é um oráculo, ele já falava dessa energia. E por exemplo, Einstein descreveu a teoria da EMC ao quadrado, né, que é a matéria se transformando em energia, no século XVIII. Por exemplo, há 10 anos atrás é que essa transformação da matéria em energia que foi comprovada cientificamente. Mas... empiricamente isso já se sabe, o ser humano já sabe disso. Então, essa transformação de matéria em energia, que é o que a gente, por exemplo, eu trabalho com a energia, né, através da movimentação energética, entendendo as pessoas. Porque o ser humano, ele não é só aquilo que ele está enxergando, o corpo, os órgãos, né? Ele tem uma energia vital, tem energia vital, que é o Qi,
para a medicina chinesa, que também, num outro momento, a gente vai falar bastante disso. Sim. E o importante é entender que essa energia, que pode ser através de uma emoção, de uma sensação, de um pensamento, né? Onde está o nosso pensamento? Aqui e agora. Ótimo, isso é importante. Mas ele não é, né, palpável. Sim. A gente pensa, todo mundo pensa, todo mundo sente, mas não é palpável, é energético, né? Então é importante entender que a gente tem essas mudanças de matéria e energia e consegue se equilibrar, conseguindo ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Importante ter essa concepção, né, de que, né, pensamento é energia, de que sentimento é energia. Sim, porque às vezes é muito comum, e aí falando dos desequilíbrios, né? Ai, minha cabeça não me deixa fazer isso, né? Ela não tem, você é a sua cabeça, você tem o seu poder de transformação, de sentimento, de emoção, e essa de ter o controle sobre isso, né? Eu tive uma paciente essa semana, eu falo sempre de casos práticos sem citar nomes, né, em função da ética, obviamente. Mas eu tive uma paciente que estava com um dilema porque ela sentiu que precisava pedir perdão para alguém. Que ela encontrou, era uma pessoa que ela tinha se desentendido e queria pedir perdão. Como fazer isso? E ela entrou com essa conversa numa consulta e eu disse assim, olha, tu tem que perdoar a ti. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque a sensação de culpa que precisa perdão, ela é tua, ela não é da outra pessoa. E muitas vezes a gente carrega isso, né? Com certeza, eu acho que... principalmente em pensamentos, né? Principalmente em pensamentos. Então, uma outra área da medicina, que é a medicina ayurvédica, fala muito da macaca da cabeça, né? Aquela macaca fica pulando. Isso é a agitação do pensamento. E a gente tem o poder de parar, de cuidar do que a gente pensa. E a gente faz isso, geralmente, segundo, né, a teoria que eu estou expondo aqui, a gente faz isso através da dualidade. O que é isso? Então, vamos passar para um passo seguinte. Então, eu vou mostrar o Yin e o Yang. Que todo mundo conhece, e pouca gente sabe muito bem o que significa, né? Mas assim, então, segundo o taoísmo, a gente tem, então, essa diferenciação entre matéria e energia, e a gente tem, então, que o Yin é a matéria e o Yang é a energia. Vou pegar aqui o papelzinho para explicar uma coisa. Então, assim, o Yang é o transparente e o Yin é o preto. Dentro de toda a matéria, a gente tem a energia. Dentro de toda energia, a gente tem a matéria. E elas vivem em constante transformação. Esse conceito tem 5.000 anos antes de Cristo. Olha só. E hoje em dia a gente já fala com mais claridade sobre isso, né? E se a gente tem muita energia, a gente tem pouca matéria. Se a gente tem muita matéria, a gente tem pouca energia. Um exemplo prático, muita matéria. Uma pessoa obesa. A maioria das pessoas obesas tem pouca energia. Sim. Né? Cansam, não conseguem fazer as coisas. Sim, se mover E tal, né? Outro exemplo prático, as crianças pequenas, recém-nascidos, que estão se desenvolvendo e crescendo. As crianças têm muito yang, muita energia, não tem? Por quê? Porque elas têm pouca matéria. Tem pouca matéria porque estão crescendo, né? São pequenos. Sim. Então, às vezes, a gente tem que começar a entender isso, entender por que as crianças têm tanta energia. Porque esse círculo, ele não se expande nem se contrai, ele só se transforma. Se em algum momento eu aumento a minha energia yang, eu diminuo a minha energia yin, isso é invariável. Então, esse conceito do yin e do yang, ele é muito importante em relação para entender que também a gente tem. Então, assim,
tudo pode ser explicado pelo conceito do yin e yang. Uhum. O dia é sol, é calor, é agitação, a gente acorda, abre os olhos, vai fazer nossas tarefas, né? E aí a noite é quietude, é escuro, é yin, a gente vai dormir. Se eu tenho um desequilíbrio como insônia, eu tenho um desequilíbrio yin. Sim. Pode ser porque eu tenho pouco yin, muito yang? Pode. Isso tudo a gente vai conseguindo perceber, e o que eu gostaria que as pessoas percebessem, né? Que elas começam a ter essas dualidades para poder se curar, curar suas feridas, curar seus sentimentos, as suas dores, que podem ser físicas. Sempre se percebendo e entendendo que elas estão vivenciando aquele sentimento, aquela doença, ou aquela dor naquele momento, para uma evolução. Uma evolução. É isso que eu ia te perguntar, né? Será Sim. que as pessoas têm essa consciência de que talvez precisem passar por isso para poder evoluir? Ou ficam, você acha que a questão do sofrimento fica muito... Eu acho que muitas pessoas ficam por simplesmente não saber. Girando no mesmo lugar. Uhum. Né? Mas também acredito que tem muita gente entendendo e querendo entender sobre a sua própria evolução. E o maior exemplo é eu estar aqui falando sobre isso. Sem dúvida. Né? Eu acredito que se não tivessem pessoas querendo ouvir isso, eu não estaria aqui. Né? Mas, e queria saber se tem pessoas ouvindo. Pois é, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, temos aqui uma paulista que está nos acompanhando, Dona Regina Maria, conheço ela muito bem, lá de São Paulo, Haroldo Okay. também, presidente aqui da rádio, e o assador Giovanni Bittencourt. Você que gostaria de participar aqui, pode mandar sua pergunta para a doutora Ana, ela que está falando hoje sobre o princípio de tudo, sobre a nossa evolução, e a gente aqui aprendendo com esse conteúdo maravilhoso, que vem falar também, né, de quantos bilhões de anos a gente já não está aqui neste universo, ou que este universo já está acontecendo para a gente aprender, né, e evoluir. E você acha que, a partir desse conceito, né, de que já é estudado há muito tempo atrás, você acha que, entendendo cada vez mais, a gente vai encontrar o equilíbrio? Esse é o grande objetivo? Esse é o grande objetivo, na minha opinião. Né? Porque a gente vai ter situações, vão ter as mudanças, né? O organismo vai mudando, né? Com o tempo. Sim, sim. E essa adaptação, ela tem que ser... Eu costumo dizer, existem, por exemplo... por que as mulheres param de ter filhos depois dos 40, 45 anos? Porque elas já estão no momento evolutivo onde elas não conseguem acompanhar a energia dos seus filhos. A demanda, então, né? A demanda energética dos filhos. Então, os filhos pequenos têm muito yang, muita energia, estão sempre correndo, pulando, né? E quando isso não acontece, é um sinal de alerta. Existe uma epidemia de obesidade infantil, por exemplo, que é o excesso de yin. Se eu tenho o conhecimento de que uma criança que está se desenvolvendo, então, yin é matéria, o seu corpo está crescendo, eu tenho pouco yin, muito yang, e eu começo a ter muita criança obesa, eu tenho que entender que meu filho está obeso e que isso é um distúrbio de equilíbrio. E aí procurar ajuda. Sim. Porque a criança ela ainda não escolhe, né, os seus alimentos, a maioria delas até gosta mais de uma coisa ou de outra, mas quem fornece o alimento para uma criança virar um obeso são os pais. Uhum. E isso é importante. Então, a gente precisa observar a nós mesmos, as pessoas, os nossos filhos, né, porque a gente tem que entender quando há um desequilíbrio e não achar que é natural. Sim. Essa observação é importante, né? E acho que esse julgamento também, né? Sim. Que às vezes, né, as pessoas ficam meio na dúvida, né? De poder ajudar, de poder, né?
porque acha que talvez seja normal, que vai passar, né? Exato. E que pode realmente levar num problema Mais maior. sério no futuro, que hoje em dia tem crianças já com colesterol alto, né? São doenças que deveriam surgir depois dos 40 anos. Tá. Agora, voltando na questão da evolução, né? Sim. A partir do momento que a gente entende o que é o Yin e Yang, qual seria, assim, outro sinal de que realmente estamos evoluindo? Então, esse conceito ele é um pouco complexo, mas eu vou explicar. Tá. Cada um dos 5 elementos tem o seu Yin e seu Yang. O fogo, a madeira, a terra, Todos a água, eles o metal. têm. Então, é como se eu tivesse, para explicar, eu tenho uma estação energética diferente, que tem suas características, tanto do ponto de vista energético quanto físico. Yin e Yang. Por exemplo, para o fogo, que a gente conversou semana passada. O Yin do fogo é o coração físico. O Yang, além de ser o intestino delgado, é a energia da ansiedade, da euforia, da alegria, que eu falei, né? Para eu entender ou evoluir em relação a, por exemplo, a energia do elemento fogo, eu preciso entender o seguinte: eu vou experimentar na minha vida a alegria, que é do fogo, e a tristeza, que é seu elemento dual, ou seu antônimo. Tristeza é do elemento metal. Então, eu vou experimentar esses dois para poder entender o que é melhor para mim. E isso é uma escolha. E quando eu escolho, eu evoluo. A evolução se dá através da virtude. Adoro escolher a alegria. Óbvio. Mas acho que tem muito. Mas né? tem que passar uma das outras grandes, né, epidemias do século XXI é a depressão. Sim. Por quê? Por que as pessoas estão escolhendo estar tristes? Ah, não é uma escolha? É. Bom, a medicina ocidental fala que isso é genético, que tem a ver com hormônios do cérebro, etc, etc. Mas eu acredito muito que tenha também uma condição que a gente consegue resgatar antes que vire físico. Entendi. Mas você acha que seria a questão da depressão, seria uma escolha também? Ela não precisa ser consciente. Tá. Mas nesta teoria que eu estou apresentando, e eu acredito nisso, porque trabalho com isso, nós escolhemos vivenciar cada coisa que estamos vivenciando. Eu acho também. Eu acho que muita gente tem achado isso, né? Então, assim, se eu estou triste, e se eu me mantenho triste, se eu ao longo de 10 anos fico triste, aí eu começo a ter depressão, e a depressão me faz... Eu estou escolhendo, não necessariamente de forma completamente consciente, é exatamente isso que a gente traz à tona, né? Sim. A terapia faz assim, né? Faz insights para que as pessoas consigam entender que elas podem escolher não estar depressivas. Hello? Exato, então a gente começa a dizer, por quê, e encontra. Então, voltando à dualidade, né? Eu escolho estar alegre ou triste, e aí eu decido. E no momento em que eu decido pelo que é melhor para mim, e eu não disse que estar triste é melhor ou pior, cada um está no seu momento evolutivo, né? Essa escolha me traz um crescimento. Então, por exemplo, quais são as virtudes de cada... Virtudes é como se fosse assim o meio do caminho. Então, eu experimentei a alegria, a tristeza, outros sentimentos, né? A raiva é um sentimento do elemento madeira, né? A bondade é a virtude que... A bondade é a virtude do elemento madeira. A bondade é a virtude que acalma a raiva. Então, cada elemento tem a sua dualidade e a sua virtude. O que seria da Terra? A Terra é preocupação. Sou eu, né? Eu vim preocupada hoje, mas tudo bem. Tá passando. Então, eu tenho assim, elemento madeira, raiva,
E a bondade. Dentro da parte, é um pouco mais complexo, vou falar, raiva, a experiência do sentimento é a raiva, dentro da parte yin, por exemplo, do elemento madeira, a parte yang é a falta de vontade. Então, ter vontade de fazer as coisas e tomar decisões, a responsabilidade do elemento madeira, yang. Raiva é yin, porque raiva né, vem do corpo, as pessoas brigam. Sim, né? Raivoso. E a virtude é a bondade, por exemplo. Continuando, por exemplo, né? Vamos lá, por exemplo, o elemento fogo, então, alegria, euforia. Ah, mas a alegria sempre é bom? Não. Você já viu uma pessoa eufórica, histérica? Isso é o excesso de alegria. Existem pessoas, se você está alegre e vai num velório, você está inadequado. Chega no velório e começa a rir sem parar, não é? Então, nem sempre. Tem algum problema ali. Tem algum problema ali. O que é importante entender? Não existe emoção boa ou ruim. Existe o que você experimenta de emoção e qual é a informação que te traz para que você decida e siga em frente na sua evolução pessoal. Não, e é bom ter isso na cabeça, né? Que estamos evoluindo, por favor. Com certeza. Né? Mesmo que pessoas pensem ao contrário. Sim. Então, assim, a virtude do elemento fogo é a polidez. É aquela pessoa que transita bem, que é calmo, que é, digamos assim, educado, que é polido como um diamante, né? Sim. É polido. Bom esse. Bom, né? Esse elemento fogo. Elemento terra, então. A preocupação. O excesso de preocupação se transforma em obsessão. Que pode atrapalhar muito a vida. Que atrapalha muito a vida, né? Existem pessoas obcecadas. E só realmente muito preocupadas e que nada vai dar certo, né? Exato, negativas, né? As negativas, né? Que já tem isso no... E que já sai tudo que fazem, né? Ou seja, você começa a frase com não, né? Não tem pessoas assim? Sim, tem várias. E energeticamente, né? Aquilo vai tomar conta. Né? Vai tomar conta. Então, mas quem está passando pelo elemento terra, está passando, tá? Ele vai ter que passar por isso. Depois eu vou explicar como é que a gente passa, ninguém é um ou outro, a gente passa por todos, tem um ciclo, tá? Mas, enfim, vou falar das virtudes primeiro. Tá bom. Então, assim, o elemento terra está passando pela preocupação, e aí ele se preocupa com tudo, ele se preocupa com coisas que não são importantes. É óbvio que é normal uma certa preocupação com alguma coisa, não com tudo o tempo inteiro. Aí se preocupa, né? O outro extremo da preocupação é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é aquela preocupação, assim, vai sair de casa, volta, porque acha que esqueceu a chaleira ligada, o fogão ligado, fecha a porta 3 vezes, vai lá, passa pela casa por fora para ver se as janelas estão todas fechadas. Existe, né? Isso é transtorno obsessivo-compulsivo, né? Sim. O famoso toque. O toque. Que é diferente de uma pessoa organizada. Tem várias formas de manifestar o excesso de a preocupação que começa a ser quase uma mania, né? Tem várias formas. Pessoas que é muito comum toque por limpeza. Acho que de todos que eu já tratei, ou que eu conheço, é o mais comum, né? Então, assim, tem que estar tudo limpinho. Numa cozinha tem que estar. Sim, mas aí não é toque, né? Na cozinha tem que estar tudo limpo e olhe lá. Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, existem pessoas que lavam as mãos muitas vezes, porque tocou né? E tem muita filme e brincadeira sobre isso, né? Mas porque fica caricata a pessoa. Sim, fica. Mas pode realmente virar um
probleminha? Pode. E a virtude do elemento terra é a sinceridade. Sensacional, né? Ser sincero. Mas é tão gratificante Não para é? quem é sincero, né? Você Mas poder pode machucar falar. algumas Pode, pessoas. porque daí vem o O excesso, Tá bom. né? Então, assim, mas em princípio a sinceridade ela é uma virtude. Inclusive nos livros que falam da medicina chinesa, que falam sobre as virtudes, a sinceridade é a mais elevada de todas, essas que eu vou falar. Elevada que... Em sentido de que é a mais difícil de alcançar na evolução, né? Nossa, vamos ter que fazer um checklist, assim, Ah. saindo daqui, vamos estudar e vamos, né? O mais importante entender do que eu estou falando das virtudes é que elas se constroem, sim, mas elas vêm de dentro, elas têm que ser sentidas. Não é eu quero ser sincero hoje. Não, hashtag sinceridade. Hashtag sinceridade. Eu tenho atitudes sinceras comigo, né? Eu tenho falado muito isso aqui, né? As coisas são comigo, né? Cada um tem as suas coisas, não é com o mundo todo. A alegria de ver a natureza é minha, né? O oásis de achar que eu moro numa cidade maravilhosa é meu oásis. Eu não preciso provar nada para ninguém. Exato. Super. Super. E o metal? O metal, ele tem de dualidade, então, que eu já falei, que é a tristeza, e tem uma palavrinha que é muito importante para quem é do elemento metal, que é a mágoa. E por que isso acontece? Né? As pessoas acham que os outros fizeram coisas que ela não gostou de propósito contra aquela pessoa. Isso é a mágoa. E não tem nada a ver, é o momento do outro que não deu a importância. Né? E existe, como existe mágoa no mundo, eu vejo muito isso. As famílias passam anos e anos. Anos, gerações magoados uns com os outros. Né? E esse é um sentimento que eu acho que é difícil as pessoas conseguirem aprender com a mágoa. Tanto é que, por exemplo, a mágoa, que é um sentimento, que é yang, ela vai com o tempo se interiorizando no corpo e pode, sim, contribuir para o aparecimento de câncer. Tá vendo? Que tem cada vez mais. Não quero, e é importante dizer, porque quando a gente fala de coisas muito fortes, por exemplo, né, pessoas que têm câncer, eu não quero dizer com isso que as pessoas que já tiveram, ou que estão em tratamento, são pessoas magoadas, não é nada disso. Né? É importante entender que isso é um fator contribuinte, assim. Mas já tem artigos científicos que colocam que os sentimentos de mágoa, né, podem contribuir para que o elemento yin, que é a célula cancerígena, acabe. E a água, então, é o medo e a insegurança, que tem que ser experimentada, todo mundo tem um pouquinho. E a virtude é a sabedoria. Então, assim, quando a gente tem medo, isso é bem interessante, isso é mais fácil, né? Sim. Quando a gente tem medo... É porque a gente não sabe. É porque a gente não conhece. Então, quando a gente começa a conhecer mais, a gente perde medo. Isso é extremamente necessário para uma questão evolutiva, né? Porque perder medo, viver com medo não é bom, né? Exato. E tem vários tipos de medo, né? Tem as fobias, né? O medo, quando ele é recorrente e por uma coisa conhecida, ele chama-se fobia. Tá. Então, tem aquelas várias fobias, agorafobia, tem nomes para todos os tipos de medos, eu não sei repetir. Tem medo de barata, tem um nome, tem medo de cobra, aranha, tem tudo isso. Medo de multidão, medo de ficar, claustrofobia, é uma das que a gente conhece. Você acha que aí a gente pode pincelar um pouquinho na questão da síndrome do pânico? Sim,
Síndrome do pânico é quando a experiência do sentimento do elemento água vai num auge tão forte. O elemento água, ele é muito yin, né? Ele é muito frio, muito interno, então a água é assim. Quando a gente tem um medo tão profundo que ele se transforma em yang e sobe e dá uma crise de pânico. E eu trato muito crises de pânico, medo, insegurança, que geram crises de pânico. Você acha que essa questão da crise de pânico é uma questão da nossa evolução também? Porque há alguns anos atrás isso não existia? Ou sempre existiu? Segundo a teoria dos elementos, sempre existiu. Tá. Sempre que a água está tão profunda que ela se transforma em fogo, que é o yin se transformando em yang, eu tenho crises de ansiedade. Antigamente, por exemplo, uma crise de pânico poderia ser falada na Idade Média, as mulheres tinham as crises histéricas, né? Que vem de hísteros, que é o nome científico do útero. Então, tinha muitas mulheres que tinham crises histéricas. Isso pode ser uma síndrome do pânico, tá, né? Então, isso é algo que também existia há um tempão atrás. Queria te agradecer, mas o nosso tempo aqui voa, mas... né, eu tenho metade de coisas eu não falei, mas tudo bem, porque a gente vai ter tempo. Vamos ter tempo aqui. Quinta-feira que vem a doutora Ana vai estar aqui de volta. Você que queira participar, mandar alguma pergunta relacionada à medicina tradicional chinesa, acupuntura e tudo mais, é só mandar também pelo meu WhatsApp, que é o 48 991781553, ou pode mandar também a pergunta direto no Instagram, ou do Brotovida, ou da Casa de Pedra aqui de Garopaba, aonde a doutora Ana faz os seus atendimentos e com certeza vai poder aí te ajudar em várias questões aí da sua saúde, né, incluindo com todo esse conteúdo, né, dos elementos e tudo mais, o que resume um pouco da medicina tradicional chinesa. O próximo assunto? Nossa, próximo assunto já está alinhado aqui para quinta-feira que vem. Qual que vai ser? O Ano Novo Chinês, que vai ser na sexta-feira, dia 25 de janeiro. Então, é o Ano do Rato, né? Ano do Rato. Só para a gente adiantar um pouquinho, por que o rato assim, é o escolhido? Eu vou contar a história dos animais, dos 12 animais que fazem parte do zodíaco, que é dentro da astrologia chinesa, e o ano do rato é o primeiro dos 12 zodíacos. Entendi, então ele vai repetir daqui? Vai sempre, tudo sempre é cíclico. Ciclo, tá bom. Né? Então o rato começa de novo, mais uma era. Bom, então está mudando a era para a astrologia chinesa, nós estamos mudando de era. Agora, dia 25 de janeiro. E mudar de era é bom. É uma evolução. É uma evolução. Estamos todos evoluindo. Sensacional. Super obrigado por ter vindo aqui hoje, quinta-feira. Já estamos ansiosos aqui para quinta-feira que vem.